Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar aqui nesse vídeo a respeito dos intervalos. Se você quer ter um bom desenvolvimento, se você quer conseguir ter facilidade na hora de montar os acordes, então é muito importante que você memorize todas as notas do braço. Isso vai facilitar bastante no trabalho. Então, eu fiz um outro vídeo onde eu explico cada nota de cada corda do braço do violão. Tente estudar essas notas, conhecer realmente cada uma delas, ter isso bem memorizado. Depois, um segundo passo que pode te ajudar é estudar bem a outra aula que eu gravei a respeito dos intervalos, né? Saber o que é um intervalo de sétima, um intervalo de terça, um intervalo de segunda, enfim, de nona, de oitava. Conhecer os intervalos. Depois, para a gente conseguir então desenvolver bem, né? Na hora de se desenvolver bem, conseguir montar os acordes, é preciso ter consciência de que os intervalos, independente da tonalidade que nós estamos, eles são visualizados sempre nas mesmas posições em relação à sua tônica. Então, se eu conseguir memorizar como funciona em uma determinada tonalidade, a relação dos intervalos com a sua tônica, no caso com a fundamental do acorde, eu vou conseguir fazer isso em qualquer tonalidade. Então veja só, eu preciso compreender a relação de qualquer intervalo em relação à fundamental, tá? Seja a fundamental esteja na sexta corda, na quinta, na quarta e assim por diante, né? Então, isso é importante. Lembrar que os intervalos se repetem exatamente iguais em relação à tônica em qualquer tonalidade, tá? Então, entendendo bem um tom, você vai entender em todas as tonalidades. Depois, é preciso que você tenha memorizado bem, né, tanto o gráfico da relação dos intervalos, como depois que você tenha memorizado bem os intervalos enarmônicos, por exemplo, né? Lembrando que segunda menor, por exemplo, é a mesma coisa que nona menor, segunda maior, mesma coisa que nona maior, terça menor, mesma coisa que nona aumentada, terça maior, depois nós temos a quarta justa, que é a mesma coisa de décima primeira justa. Eu vou só repetir aqui a terça menor, eu não tenho certeza se eu falei corretamente, mas a terça menor é a mesma coisa que nona aumentada, tá ok? Depois nós temos a terça, temos a quarta justa, que é a mesma coisa que décima primeira justa, quinta diminuta, que é a mesma coisa que décima primeira aumentada, quinta justa, temos a sexta menor, que é a mesma coisa que décima terceira menor e que quinta aumentada. Temos a sexta maior, que é a mesma coisa que décima terceira maior e sétima diminuta. Temos a sétima menor e temos a sétima maior. Esses intervalos e essas relações enarmônicas precisam ser bem memorizadas. Depois nós temos um quadro onde nós vemos esses intervalos de acordo com as categorias. Por exemplo, na categoria maior, quais são os possíveis acréscimos, né, ou dissonâncias, intervalos que nós podemos ter nos acordes? Nós podemos ter, por exemplo, a quinta aumentada na categoria maior, no acorde maior. Nós podemos ter sexta, nós podemos ter sétima maior, nós podemos ter nona e décima primeira aumentada. Então, observa, na categoria maior nós temos quinta aumentada, sexta, por exemplo, não temos décima terceira, nós temos sexta, sétima maior, nona e décima primeira aumentada. Na categoria menor, o que nós temos? Na categoria menor nós temos a quinta diminuta, a sexta menor, temos a sexta, temos a sétima, sétima maior, nona e décima primeira. Observe que décima primeira nós não temos quarta na categoria menor, temos décima primeira. Na categoria de sétima da dominante nós temos quarta justa, temos quarta, temos quinta diminuta,
quinta aumentada. Olha só, que o acorde da categoria de sétima da dominante, embora ele tenha terça maior, mas nós podemos ter tanto quinta diminuta como quinta aumentada. Temos a sétima, que nós já sabemos que a sétima é menor no acorde de sétima da dominante. Temos a nona menor, nona aumentada, 11ª aumentada, aí temos 13ª menor e 13ª, certo? Então, na categoria de sétima da dominante, por exemplo, nós não temos sexta, nós temos 13ª, ok? Aí, categoria de sétima diminuta. Categoria de sétima diminuta, nós temos, por exemplo, a sétima maior, que pode aparecer. Nós temos a nona, temos a 11ª e a 13ª menor. Ok? É preciso então que você, para saber distinguir na hora de dar nome à cifra, né, dar nome ao acorde, que você tenha memorizado esses detalhes, né, essas possibilidades aí. Quando eu uso 13ª, quando eu uso sexta, tá? Então é importante que você memorize isso. Agora, lógico, mais importante que tudo, tenha o livro em mãos, o livro do Shediac, que é o livro que eu tenho usado para elaborar essas explicações, que vai ser o seu maior guia. Então tenha o livro em mãos para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Bom, então agora eu vou dar o exemplo aqui no braço do violão. Nós temos a fundamental na sexta corda, quinta casa. Eu vou usar o exemplo na quinta casa, tá? Depois é só transferir a mesma coisa para os outros. Se a fundamental está aqui, embaixo da fundamental eu tenho a quarta justa. E embaixo da quarta justa eu tenho, por exemplo, a sétima menor. Então, eu vou falar todos os intervalos que eu vou ter em relação à fundamental na sexta corda na quinta casa aqui. Eu vou ter fundamental, embaixo quarta justa, aí sétima menor, terça menor, quinta justa e fundamental de novo. Agora, se eu pensar na casa de trás em relação a essa fundamental, eu vou ter, por exemplo, aqui atrás eu vou ter sétima maior, embaixo dessa sétima maior eu vou ter a terça maior, aí aqui eu vou ter a sexta maior, segunda maior, quinta diminuta e sétima maior. Tudo isso eu estou pensando em relação a essa nossa nota aqui fundamental na sexta corda, tá ok? Pensando na fundamental na sexta corda ainda, eu tenho aqui a segunda menor, quinta diminuta, sétima maior, terça maior, sexta menor e segunda menor, tá ok? Agora, a gente pode pensar da seguinte maneira: aqui eu tenho fundamental, aqui eu tenho sétima maior. É óbvio que atrás eu vou ter a sétima menor. Se aqui é sétima maior, aqui vai ser a sétima menor. E aí, eu tendo memorizado todos esses intervalos do braço, que eu vou colocar a imagem para vocês, eu vou conseguir fazer a relação e formar os meus acordes, tá ok? Lembrando que, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, aqui a sexta menor, certo? Sexta menor, se eu estiver pensando num acorde de... vamos supor que esse acorde seja um acorde sétima da dominante, essa sexta menor eu vou chamar de 13ª menor. Por quê? Porque no acorde sétima da dominante nós não temos sexta menor, ok? Então vocês precisam memorizar aquela outra tabelinha que eu falei. Agora, a gente pode pensar também, eu peguei a fundamental aqui na quinta corda, mas essa mesma fundamental eu posso pensar, na sexta corda, desculpa. Essa mesma fundamental que eu usei na sexta corda na quinta casa, eu posso pensar nessa fundamental aqui na quarta corda, tá? Essa fundamental, ela também está aqui. E aí eu posso pensar em todos esses intervalos em relação a essa fundamental. Por exemplo, a fundamental aqui, atrás eu tenho sétima maior, à frente, por exemplo, eu tenho a segunda menor aqui, eu tenho a segunda aqui, eu tenho embaixo aqui a quarta justa, eu tenho aqui a terça maior, terça menor aqui, tudo pensando em relação a essa nota aqui, a essa fundamental.
eu posso pensar nessa mesma fundamental que eu pensei na sexta corda, quinta casa, e que estava aqui. Essa fundamental, por exemplo, para mim na quinta corda, ela pode estar aqui, na 12ª casa. Isso é porque eu estou fazendo referência sempre à mesma tonalidade, tá? Então, por exemplo, ó, essa mesma fundamental que eu tenho aqui, ela está aqui e ela está aqui, por exemplo. E pensando aqui, eu vou ter sétima maior aqui atrás, sétima menor aqui, eu vou ter quarta justa aqui, eu vou ter a terça maior aqui, terça menor aqui, eu vou ter quarta aumentada ou quinta diminuta aqui, quinta justa aqui, certo? Então você precisa memorizar essas relações com onde está a fundamental. Ok? E aí vai ter todos os gráficos. Eu vou colocar para vocês visualizarem e memorizar isso daí. Agora, eu vou tentar pegar alguns exemplos aqui do livro para ficar bem claro. Então, o livro dá um exemplo, por exemplo, que é o Sol menor com sétima. Bom, eu sei que é Sol menor com sétima porque o livro apresenta o exemplo na terceira casa. Certo? Bom, eu sei que aqui é a nota Sol. Ela vai ser nossa fundamental. Então eu preciso pensar todos os intervalos em relação a ela. E aí é só observar naquele quadro, naquele exemplo que eu dei, que aqui é a fundamental. Embaixo da fundamental está a quarta justa. Embaixo da quarta justa eu tenho a sétima menor aqui, que é uma das notas que aparece nesse exemplo do livro, que é o Sol menor com sétima. Depois a outra nota que aparece no livro é essa nota aqui de baixo, ó, que é uma terça menor. Lembra que eu fiz aquela relação até chegar na primeira corda? Essa era a terça menor e aqui a quinta justa. Então nós temos fundamental, sétima menor, terça menor e quinta justa. Formamos então o acorde Sol menor, ok? Se eu pegar, para a gente ver mais uma vez como os intervalos se relacionam iguais em qualquer tonalidade, aqui é Sol menor. Se eu jogar isso aqui para a quinta casa, Lá menor. Se eu jogar igualzinho para a primeira casa, Fá menor com sétima. Tá? Lembrando que esse é o exemplo do acorde com sétima. Agora, ele dá um outro exemplo com um acorde parecido com esse. Ele muda apenas uma nota. A gente fez o Sol menor com sétima, o livro dá o exemplo do Sol menor com sétima maior. Então o que ele fez? No exemplo anterior ele tinha fundamental, sétima menor, terça menor e quinta justa. Ele pegou essa sétima menor e jogou para a casa da frente aqui, ficou sétima maior. Aí eu mudo os dedos aqui para dar certo. Pronto, então eu tenho agora fundamental, sétima maior, terça menor e quinta justa. Tá? Tudo isso, todas essas notas estão em relação à fundamental aqui. Tá ok? Outro exemplo, outro exemplo que eles dão é o acorde de Sol com sétima maior. Então a gente vai ter fundamental aqui, quinta justa aqui, sétima maior aqui e sétima maior aqui, isso mesmo, e terça maior aqui, tá? Antes a terça menor estava aqui, jogou para frente, terça maior. A sétima estava aqui, jogou para frente, sétima maior. E aqui a quinta justa continua a mesma. Outro exemplo que ele dá depois, Sol com sétima, que ele põe fundamental, sétima, terça maior aqui e quinta justa aqui. Outro exemplo, Sol diminuto, fundamental aqui, aqui nós vamos ter a sexta, que nesse caso ela fica sendo sétima diminuta, né? A sexta é a mesma, enarmonicamente é a mesma coisa, sétima diminuta. Aqui nós temos quinta diminuta e aqui nós temos a terça menor, ok? Então esse é o acorde de Sol diminuto. Depois nós temos Sol menor, nós temos aqui fundamental, sexta maior, terça menor e quinta justa. Então esse é um Sol menor com sexta, ok? Bom, enfim, o livro vai dar vários exemplos, mas aqui o importante é vocês verem essa relação que tem todas essas notas com a fundamental. Eu vou tentar pegar aqui um outro exemplo, um exemplo um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui, ó, fundamental, sétima, aí terça maior, e aqui a gente vai ter a sexta. Só que lembrando, se é um acorde sétima da dominante, ó, eu tenho fundamental, sétima e terça maior,
É um acorde sétima da dominante. Essa sexta não pode ser sexta, ela vai ser 13ª nesse acorde então. Lembrando, por isso você tem que saber aquela tabelinha toda. Se eu pegar essa 13ª, por exemplo, e jogar ela para trás, vai ficar 13ª menor, tá? É a mesma coisa que sexta menor, mas nesse acorde a gente vai chamar de 13ª menor, porque no acorde sétima da dominante não falamos sexta, ok? Bom, outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, aqui vai ser fundamental, aí aqui sétima, aqui a gente pode pôr, no caso o livro aqui, ele não coloca no sol, ele coloca no lá, então ele põe fundamental, aí aqui ele põe a sétima, depois aqui ele põe a nona, e aqui ele põe a quarta, tá? Então aqui a gente vai ter um exemplo de sol, de lá, desculpa, lá com sétima, com nona e quarta, certo? Então esses são os intervalos aqui em relação à nossa fundamental, ok? Vamos ver um exemplo agora, pensando na fundamental, na quinta corda, por exemplo. Vou tentar usar um outro exemplo. Aqui, muito bem. Vamos ter aqui fundamental, quarta justa. Aqui nós vamos ter sétima e nona. Esse é o mesmo acorde que esse aqui, só que aqui com a quinta não na mesma tonalidade, né? Aqui a gente fez na tonalidade de lá e aqui eu fiz na tonalidade de dó. Então aqui ficou um dó com quarta, sétima menor nesse caso e nona, ok? Outro exemplo, vamos fazer aqui dó com aqui terça maior, sétima e nona, ok? Agora a gente não teve mais quarta aqui, a gente teve no lugar da quarta, a gente teve a terça maior, tá? Então aqui um acorde de sétima da dominante com nona. Se a gente descer aqui, por exemplo, essa terça, fica um acorde menor, tá? Se a gente, só para mostrar a relação dos intervalos, que a gente tem fundamental, terça maior, sétima. A gente poderia ter fundamental, terça menor, sétima, por exemplo, ok? Vamos ver outro exemplo de acorde. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer fundamental, sexta, que esse é o intervalo de sexta, quando a fundamental está na quinta corda. Fundamental, sexta, aqui a quinta justa e terça maior. Então esse é um dó com sexta, ok? Enfim, e aí vocês têm vários exemplos no livro que vocês podem consultar, mas o principal, estudem bastante a relação de todos os intervalos, tá ok? Estudem bastante a relação de todos os intervalos com suas tônicas. Então, por exemplo, se eu tenho a tônica na sexta corda, como ficam todos os intervalos lá no gráfico, e aí no caso transfere do gráfico para o braço do violão, em relação a essa fundamental, né? Na sexta corda. Se eu tiver a minha fundamental na quinta corda, a mesma coisa, pensar todos os intervalos em relação a essa fundamental. Então procurem memorizar os gráficos para saber fazer essa relação dos intervalos e montar os seus acordes. Com isso você vai conseguir montar qualquer acorde, ok? Espero que tenha dado para compreender como funciona esse esquema dos acordes, da formação dos acordes e como funcionam as tabelas que a gente precisa memorizar. Valeu!